Como já referimos no final da unidade anterior, nesta unidade vamos centrar-nos nos impactos das espécies exóticas invasoras aquáticas sobre a biodiversidade. Um dos impactos mais conhecidos das espécies exóticas invasoras aquáticas é a predação de espécies nativas. Este impacto já foi descrito na unidade anterior, onde vimos como a perca do Nilo causou a extinção de várias espécies de peixes no Lago Vitória. Na Península Ibérica, os efeitos não chegam a ser tão graves para causar a extinção de uma espécie, mas ainda assim temos evidência de impactos severos. Este peixe que se vê na imagem é um peixe-gato negro. O seu nome científico é Ameiurus melas. Esta espécie, originária da América do Norte, foi introduzida em várias bacias da Península Ibérica, causando sérios impactos sobre as espécies nativas. Neste gráfico, podemos ver os resultados de um estudo realizado em 2008, onde se analisou o conteúdo estomacal de bastantes exemplares desta espécie invasora, para detectar se estava a alimentar de peixes nativos da Península Ibérica. Vimos, efetivamente, que os peixes-gato se alimentavam de muitas espécies, grande parte delas comuns, inclusive algumas espécies introduzidas, como a gambúsia, mas também detectamos a presença de espécies nativas, como é o caso do barbo do Ebro, o Luciobarbus graelsi, da madrilha ou boga do Ebro, Paracondrostoma miegei, e o góbio ibérico, o góbio lozanoi. Talvez a espécie que chama mais a atenção, pela sua voracidade e pelo seu perigo que representa para a diversidade nativa, é, sem dúvida alguma, o siluro, também conhecido por peixe-gato europeu. O siluro é um peixe que pode atingir grandes dimensões, cerca de 2,80 metros de comprimento e um peso de quase 120 kg. É, portanto, um animal muito grande que se torna num superpredador. Este animal está adaptado para viver em águas turvas, onde aparentemente não precisa da visão, daí o tamanho dos seus olhos ser relativamente pequeno. Porém, tem uns barbilhos muito longos que lhe permitem detectar os movimentos na água corrente das suas presas, de tal forma que quando detecta uma presa é fácil engoli-la de uma só vez. Aliás, nos estudos feitos sobre a dieta desta espécie, encontrou-se de tudo nos seus estômagos. Obviamente, muitos peixes, patos, outras espécies de aves aquáticas, botas, bancos dos pescadores, enfim, de tudo um pouco. Na fotografia, o exemplar que vocês estão a ver foi capturado no rio Ebro e tinha um comprimento total de 15 cm. Porém, tinha esta protuberância na sua barriga, que nos chamou a atenção, e quando abrimos o seu estômago, observamos que continha um barbo de 14 cm dobrado sobre si mesmo. Este siluro, que era um siluro pequeno de 15 cm, tinha engolido um barbo quase do seu tamanho, com apenas 1 cm a menos. Isto, para um exemplar deste tamanho, não deixa de ser preocupante, uma vez que já está a predar espécies nativas. Mas quando estes exemplares são grandes, o problema pode ser muito mais sério.
Existem já notícias que relatam situações de siluros que comem de tudo um pouco. Na notícia que podemos ver, um siluro comeu um cão que estava a tomar banho no rio Cáceres. O cão pode causar-nos muita pena, mas esta espécie causará um alarme social quando for muito abundante e visível nas praias fluviais. Talvez as medidas de gestão para esta espécie sejam mais drásticas nesse momento. Um dos impactos causados pela introdução de espécies exóticas invasoras é a hibridação introgressiva. Este fenómeno pode ser explicado de forma simples, como o desaparecimento de uma espécie ou uma linhagem evolutiva pelo cruzamento entre esta espécie e espécies semelhantes ou linhagens semelhantes. De tal maneira que, no caso das espécies introduzidas, a espécie introduzida cruza-se com a espécie nativa, gerando descendência fértil, mas o genoma dominante é o da espécie introduzida. Depois de várias gerações, esta dominância genética acaba por substituir o património genético da espécie nativa, causando a extinção dessa população. Um caso conhecido é o que ocorreu com o pato de rabo alçado, espécie nativa da Península Ibérica. A sua área de distribuição compreende várias zonas da Ásia, do Norte de África e do Sul da Europa. Esta espécie, o pato de rabo alçado, cruzou-se durante várias gerações com uma espécie introduzida, o pato de rabo alçado americano, o Oxiura jamaicensis. Esta espécie, o pato de rabo alçado americano, provém da América e foi introduzida por motivos ornamentais. É um pato realmente muito bonito, mas que, ao fugir de cativeiro, acaba por se tornar silvestre e misturar-se com o pato de rabo alçado, causando um fenómeno de hibridação introgressiva. Ao longo dos últimos anos, este fenómeno fez com que os patos de rabo alçado tenham sofrido um decréscimo muito grande. O peixe que vemos na imagem é a truta de rio, cujo nome científico é Salmtruta. É uma espécie que se distribui por toda a Europa, mas que na Península Ibérica, sendo comum, tem sofrido uma diminuição nas suas populações. Uma das ameaças que esta espécie sofre é precisamente a hibridação introgressiva. Durante muitos anos, em muitos locais da Península Ibérica, repovoou-se os rios com populações de truta, não com populações locais, mas com linhagens da Europa Central. Estas linhagens do centro da Europa cruzaram-se com as populações locais, produzindo-se um fenómeno de hibridação introgressiva. Vocês agora perguntam por que é que isto é mau? O que realmente fizemos foi introduzir a mesma espécie, mas usamos uma linhagem diferente. Por que é que isto tem um efeito negativo? A resposta baseia-se na evolução e na adaptação aos ambientes específicos que cada uma das linhagens tem. As trutas ibéricas acabam por estar adaptadas a viver nos rios ibéricos. E quando os seus genes são contaminados com genes de linhagens da Europa Central, acabam por perder essas adaptações e ser, consequentemente, menos ecologicamente eficientes. Isto produz uma diminuição da descendência ou da capacidade de êxito destas populações a longo prazo. Isto é, de facto, um grande problema que levou a que muitas das populações de truta na atualidade na Península Ibérica estão geneticamente hibridadas com outras populações.
Outra das ameaças para a biodiversidade é a transmissão de parasitas e agentes patogénicos. Este fenómeno está amplamente descrito devido à introdução de animais domésticos, como os cães, que acabam por transmitir parasitas e agentes patogénicos a espécies selvagens de canídeos, causando-lhes grandes decréscimos populacionais. No caso das espécies aquáticas, este fenómeno é menos conhecido, mas já foi descrito. Na imagem podem ver exemplares de uma espécie de peixe cujo nome científico é Pseudorasbora parva. Em português pode traduzir-se como góbio de boca subida. Esta espécie é um pequeno peixe proveniente da Ásia que foi introduzido em muitos rios da Europa e da América. Parecendo não causar grandes impactos, pelo menos impactos visíveis por não ser um predador, já se confirmou que transmitem um agente patogénico, chamado agente roseta, cujo nome científico é Sphaerotechum destruans. Este agente é especialmente agressivo sobre espécies de salmonídeos, como os salmões e as trutas, mas também para outras espécies de ciprinídeos. De facto, na atualidade, a introdução desta espécie está a ser especialmente vigiada e observada pelos efeitos desastrosos que podem ter sobre as populações locais e populações nativas de peixes. O fungo Chytridium é um agente patogénico de origem exótica e provocou efeitos devastadores em populações de anfíbios. Este fungo tem origem no sul de África e parece ser um fungo próprio da rã de unhas africana Xenopus laevis. Esta rã exótica foi utilizada em ensaios clínicos e científicos e acabou por espalhar o fungo por todo o mundo, infectando muitas espécies de rãs e sapos no planeta. De facto, é atualmente uma das grandes causas de desaparecimento de muitas populações de anfíbios. Como sabemos, os anfíbios não têm proteção no corpo. A pele é nua e o fungo afeta diretamente a pele destes animais, provocando elevadas mortalidades. O impacto por competição produzido por esta tartaruga, a tartaruga da Flórida, é dos impactos mais conhecidos deste género sobre as espécies endémicas de cágados na Península Ibérica. Concretamente, o cágado de carapaça estriada e o cágado mediterrâneo. A tartaruga da Flórida introduziu-se na Península Ibérica como espécie ornamental. Todos conhecemos que este animal como um animal de estimação de pequeno porte, que se pode comprar numa loja e que, com o passar do tempo, uma boa alimentação e condições ótimas de temperatura, podem crescer até se converterem em exemplares verdadeiramente grandes, que são, sem dúvida, muito agressivos, muito vorazes e que competem com as espécies endémicas por recursos nos rios. Na próxima unidade, vamos focar-nos naqueles impactos relacionados diretamente com o ser humano, os impactos que as espécies exóticas invasoras aquáticas exercem sobre a nossa saúde, sobre a nossa sociedade e, especialmente, sobre a nossa economia. Curso realizado no âmbito do projeto Life Invasaqua,
com o apoio do Programa LIFE da União Europeia.